Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos. Mais uma quinta-feira, quinta de falarmos do Evangelho, sobre coisas boas. Estúdio novo, bonito, né, Iris? Maravilhoso. Espaço Gerson Simões Monteiro, grande Gerson. Você tá gostando de ficar assim? Começou agora. A gente está meio distante. Como minhas amigas dizem aqui no chat, você me persegue. Vamos ver agora até quando. Vai ficar me olhando. Agora tá longe, agora tá de olho em você. Não consegue nem me chutar por baixo da mesa. Tô de olho em você. É. Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente está mais uma vez num Quintas do Evangelho ao vivo, de estúdio novo, como vocês estão vendo. Tô achando o máximo aqui, tô me sentindo, né? Tô parecendo Gerson Simões Monteiro, a fotinha dele ali. Tô parecendo artista. Encontrava ele lá no Santa Maria, no Hospital Santa Maria, hoje domingo. Ele ia lá. Sobre o que a gente vai falar hoje? Ele tem que estar aqui, então, inspirando Deve a gente estar, hoje, porque né? É novo, né? O estúdio novo ele vem, depois ele enjoa. Depois ele enjoa. Depois ele vai fazer um trabalho mais importante. E Emmanuel nada, né? A gente vai falar Filhos da Luz, capítulo 160 do Vinha de Luz. Hoje não é o meu mestre preferido, que é Paulo, né? Eu prefiro Jesus, mas essa passagem de Éfesos, né? A epístola a Éfesos, Cartas de Éfesos, é uma passagem muito interessante, mas a gente vai ler só um pedacinho dela, né? Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. E aí, Hernani? Boa passagem hoje. Na verdade, se nós formos olhar no aspecto, eu sempre tenho feito minhas palestras hoje em dia, né, pelas as grandes polêmicas que acontecem hoje na história da humanidade, né, falando sobre o mal, o bem, quem tem a razão sobre o bem, quem tem a razão sobre o mal, esbarra-se nas ideologias políticas, ideologias sociais, capacidade de cada um de entender ou não o que é o bem e o que é o mal. Então, bem e mal hoje em dia é complicado de você discutir em cima de fatos, mas a máxima é, né, só faça ao outro o que você gostaria que fizessem a você. Por quê? Porque isso abrange toda a maturidade de cada um. Se você ainda não tem uma maturidade de compreender o que é o bem e o que é o mal, só faça aquilo que você gostaria que fizesse para você. E aos poucos, em cada encarnação, em cada experiência, você vai vendo o que faz bem e o que faz mal. Como discutir hoje assuntos como droga, aborto, eutanásia, se para uns isso é bem e para outros é mal? Só você vivendo a experiência. Quando você desencarnar, ou que você perde o sono, ou que você tem uma dificuldade de manter a sua vida em harmonia, aí você percebe o que é bem e o mal. Quando você percebe, você quer ao outro apenas aquilo que você gostaria de receber. Então essa é a medida que Jesus nos trouxe como base para essa evolução. Só faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. Então quando ele fala traga a luz, traga coisas que você gostaria que fizessem para você. Você gosta de passar fome? Você gosta de sofrer? Você gosta... Não, então não faça isso aos outros. Comece a perceber
aos poucos o que é bom e o que é ruim, e sempre ande no caminho da luz, seja um filho dela. E o outro ponto que ele insiste muito, isso todos os espíritos insistem, Jesus, Paulo, os grandes nomes, né, dos profetas, não seja um morto-vivo. Não se torne uma pessoa que não consegue evoluir, que não interage com as outras, que não ajuda, que não divide aquilo que você tem, mesmo que seja pouco, que não esteja ciente da dor do outro e ajude a amenizá-la. Então esses mortos-vivos, Jesus citava isso o tempo todo. Chico também insistia, André Luiz, Emmanuel, todos os espíritos de alto grau se preocupam muito em você não ficar parado. Quando você fica parado, você vai para a treva. Porque eu acho que não movimenta as moléculas, não movimenta o espírito, né? Você desanima, você fica melancólico, depressivo, que é o grande mal do século, né? É a depressão. Você vive depressivo, você vive fora do trabalho no bem e acaba ficando ansioso porque vê o tempo passar, a sua vida acabar e você acha que não fez tudo aquilo que deveria ter feito ou que se comprometeu antes de encarnar. Então o nosso dia a dia o que é a luz? O que eu tenho que fazer? Eu preciso interagir, eu preciso ter experiências, eu preciso aprender. Eu preciso ter experiências para me dizer o que é certo e o que é errado e poder fazer ao outro, ao planeta, à família, ao Estado, à sociedade, aquilo que é o melhor para ela. Muitas vezes nós damos tudo para os nossos filhos, para os nossos pais, para a pessoa que nós gostamos e estamos estragando a vida dele. Estamos dando demais. Deveríamos dar mais disciplina, mais carinho, mais amor, mas mais trabalho, por exemplo. Em outras vezes a gente não dá nada e a pessoa se perde, né? Acaba saindo de casa por um erro, brigando, criando problemas familiares e aí você se perde também. Como definir o que eu tenho que dar? Como definir o tempo que eu tenho que dar para essas pessoas, o que eu preciso fazer por ela? Quantas relações nós conhecemos que são venenosas, né? Você insiste naquela relação, além de não ajudar o outro, acaba você se prejudicando também, né? Os narcisistas são mestres em fazer isso. Cada vez mais a gente está vendo que muitas dessas relações são envenenamento diário, né? O que eu tenho que fazer? Desprezar, abandonar, né? Dar uma disciplinada. Então tudo isso é experiência. O que eu tenho que fazer e o que é o bem e o mal é muito relativo às experiências de evolução de cada um e às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Só o tempo, a experiência, né, o exercício vai nos dizer o que nós precisamos fazer e o que é melhor para nós e para cada um que a gente se relaciona. Esse que é o grande segredo dessa passagem. Essa passagem ela é curtinha, mas eu separei algumas coisas aqui que me chamaram a atenção para a gente falar. A primeira delas, ele diz o seguinte, né? Ele pede que a gente viva como filhos da luz. Tá, isso a gente entendeu. E aí ele diz assim, porque o filho da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Então vamos falar sobre bondade, sobre justiça e sobre verdade. O que é a bondade? O que é a bondade? O que é ser bom, né? O que definitivamente define você como uma pessoa boa? Uma vez um rapaz chama Jesus de meu bom, ele fala assim, quem te disse que eu sou bom? Que eu sou bom, né? Me explica aí. O que define, né, você como uma pessoa boa, né? Porque muitas vezes, quando você faz o básico, quando você deixa de fazer o mal, no nível de sofrimento que a gente está vivendo no planeta, a pessoa olha assim, não, ele é uma pessoa boa. Ele é um homem de bem, ele não faz nada, ele só é uma pessoa educada, que cumpre as leis, que é polido. Só faz o básico. Ser uma pessoa boa é fazer além das suas obrigações como cidadão. É fazer mais do que isso. Porque se você paga as suas contas, se você não lesa ninguém, se você não comete nenhum delito, né? Se você vive a sua vida... Isso é ser um ser humano digno. Isso é a obrigação de um ser humano. É a obrigação de um ser humano. Então, inclusive eu estava falando sobre isso, fiz até um postzinho, mas não era espírita, era sobre a minha empresa, falando sobre a minha sociedade, e falando sobre o que você precisava ter para você ter uma sociedade, porque as pessoas perguntam muito por que a minha sociedade ela tem tanto sucesso, não a minha empresa em si, mas a minha sociedade, eu e a Érica, né? Por que a gente se dá tão bem, que é difícil você ter um sócio.
E eu falei, olha, eu não vou nem falar de ética, porque ética é premissa básica, né? Se você não tem um sócio com ética, nem começa, não vamos nem começar. Mas o que eu vejo, né, na Érica, o que eu vejo uma na outra é a generosidade. Por quê? Não é aquela generosidade tipo, ela é maravilhosa e ela sempre faz a coisa certa, mas quando você trabalha com a premissa da generosidade, quando você é um pouquinho egoísta, uma olha para a outra e diz assim, poxa, você pode ser melhor do que isso. Então você ser bom não é você ser bom o tempo todo, mas é você desejar sempre fazer o melhor. Vamos fazer uma enquete, o pessoal manda para cá o que eles acham que é ser uma pessoa boa. Manda aí, pra gente testar. Você já está mandando, eles estão ouvindo. Então, a bondade é quando você exacerba, né? Quando você faz a mais. Quando você pensa assim, poxa, talvez não é a melhor coisa para mim, mas é a melhor coisa para o planeta, para o próximo, para todo mundo. Então tá bom, então vamos fazer. É quando você começa a desenvolver esse pensamento de coletivo, de coletividade. Né? Tem uma coisa muito interessante que é o K-Spirit, né? Que é a parte de Deus que você tem no cérebro, né? Que você desenvolve. E as pessoas que têm isso desenvolvido são as pessoas que tomam as melhores decisões, mesmo que essas decisões não a favoreçam. Então, antigamente a gente buscava pessoas que tinham um coeficiente de inteligência, o QI. Depois a gente começou a buscar pessoas que tinham um coeficiente emocional, o Q-Emotion. E daí a gente começou a descobrir que você pode ser uma pessoa que tem um coeficiente emocional muito bom, você é uma pessoa muito boa de relacionamento, mas você é extremamente manipulador, então necessariamente não é a melhor pessoa para conviver. Você quer tirar vantagem, né? Você quer tirar vantagem. Então, o K-Spirit, né, que é esse sentimento de bondade, né, ele é uma coisa que você vem desenvolvendo em muitas encarnações, porque é uma qualidade do espírito, não é do corpo físico. Uma qualidade desinteressada. Desinteressada, exatamente. Que a mão esquerda não sabe o que a direita deu. E aí, para ser filho da luz, ele fala de bondade, justiça, né? Bondade, justiça. E o que é justiça? O que é ser justo? Né? Depende da cultura que você está inserido. Né? O que é ser justo? A diferença. Por que você precisa unir bondade, justiça e verdade? Porque se você estiver numa cultura onde a justiça ela esteja abaixo da moral divina, vamos dar um exemplo? Há muito pouco tempo você podia possuir uma pessoa. A escravidão era permitida, era legal e era justa. Em lugares do mundo você corta a mão se a pessoa furtar alguma coisa. Era uma questão da justiça humana. Naquele momento as pessoas vão te olhar, ele foi justo. Ele deu o castigo que aquela pessoa mereceu, né? Por isso é que os filhos da luz têm que andar com a tríade: bondade, justiça e verdade. Mas por que a justiça tem que estar ali? Porque muitas vezes aquela pessoa que comete um delito, quando você vai analisar a justiça divina, você vê que tem uma balança ali que você precisa, né? Como é que eu vou cobrar? Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião. Gente, eu odeio reunião de diretoria de centro espírita. Essa é uma reunião que eu nunca participo. Falar, não me coloca... Prefiro reunião de condomínio. Não é reunião de diretoria, não me coloque nenhuma. Eu sou operário, me manda fazer a palestra, eu vou. Da rádio deve ser boa. Me manda fazer, não quero não, obrigada. O operador está rindo. Eu não quero ter que decidir nada. Deve ser ótimo. Eu acho assim que as pessoas que fazem isso são louváveis, porque realmente é uma coisa muito difícil de se fazer e não é uma tarefa que eu gostaria de abraçar. O Ivan sempre fala, vou botar você, não vai botar não, Ivan. Não, eu sou só a garota do Evangelho, me deixa aqui só falando sobre o Evangelho. Garota não, a velhinha, né? A menina. A menina. Menina Iris. Mas uma vez eu estava, a dirigente insistiu muito, eu estava, e as pessoas começaram a falar que, na hora da evangelização, as crianças estão muito mal educadas, porque tem que educar essas crianças, e começaram a falar, educar a palavra várias vezes. E aí eu falei assim, gente, deixa eu falar alguma coisa, porque, sabe, a gente não consegue nem educar os nossos filhos. Quantas vezes você repetiu para um filho, vai escovar o dente? Ao longo da vida dele, até ele conseguir entender que ele teria que escovar o dente. Até ele perder o dente. Né? Ou até ele ter uma... Então, assim, e são crianças que têm tudo, crianças que têm amor, que têm lar, que têm comida, sabe? Então, assim, desculpa, né? Mas é muito complicado você querer que essas crianças que
da onde faltam tudo, né? Que mora numa comunidade, algumas não tem banheiro dentro de casa. Não fica com os pais. Sabe, não ficam com os pais. Pai. E você quer que ali, naquele momento... Teve uma das crianças que lavou o rosto no vaso, nunca tinha visto um vaso, né? Depois elas vão aprendendo que é na pia, que, né? Então, assim, vocês não podem cobrar isso dessas crianças, tem que ter mais amor para lidar com elas, ou então vai fazer outra coisa, pega outra atividade. Porque com essas crianças a gente tem que ser mais tolerante, tem que ser mais amoroso, tem que dar a elas o que elas não têm. E não, sabe, essa disciplina rígida. Por mais que eu entenda que a gente precise, né, aos pouquinhos, mas... Então a justiça é um pouco disso, né? Então vamos lidar, né, com mais rigor com aqueles, né? Muito mais será dado de quem mais souber. O grande problema hoje de relacionamento que nós vivenciamos, eu repito isso para todo mundo o tempo todo, nas palestras, no início eles me contestavam, né? Agora acho que a pessoa já está caindo a ficha, que não aguenta mais tanta polarização e tanta discussão. O grande problema é a interpretação de duas máximas de Jesus. Cada um de acordo com a sua obra. Verdade, vamos ser cobrados individualmente por tudo que fizermos, mesmo quem tem muito, quem tem pouco, mesmo aquele que vem com problema ou que vem sem problema, mesmo que seja milionário, vai ser cobrado individualmente. Mas aquele que mais souber e mais tiver, mais será cobrado. Esse é o mais. Todo mundo vai ser cobrado individualmente, mas aquele que mais souber e mais tiver, mais será cobrado. Por você mesmo. E aí entra a terceira dessa tríade, que é a verdade. A verdade é isso. O que é a verdade? Por que os filhos da luz vêm com bondade, justiça e verdade? Porque a verdade é a tua verdade. Por isso que é amar a Deus com o seu entendimento. Com o seu coração, com o seu coração e o seu entendimento. Porque talvez aquilo que eu entenda que é a verdade em um determinado momento, quantas vezes a gente mudou na vida de opinião? Não. O que a gente não vai mudar, é quando a gente consolida uma virtude. A virtude consolidada, você não muda. Agora, em algum momento eu posso ter um entendimento, olhando de uma forma, e eu amadureço, eu envelheço, ou eu vejo outras... Vivo aquela experiência, ou eu vejo porque achava que era ótimo para as pessoas. Informações sobre aquele assunto, e aí eu acabo descobrindo um outro lado. Gente, não é brincadeira não. Eu dou o Evangelho, o livro do Evangelho, eu dou o Evangelho há, no mínimo, brincando, 18 anos. 18 anos que eu dou o mesmo livro todo ano. E todas as vezes que eu pego aquele livro, que eu vou estudar, porque eu sempre estudo antes de dar a palestra, que eu leio de novo, eu tenho alguma visão que eu não tinha visto, um insight. Caramba, Jesus falou isso. Nossa, isso se encaixa nisso também. Então, assim, imagina com as coisas da vida. O livro dos Espíritos é fabuloso para isso. Sim, todos eles. Você pega aquelas questões, eu recebo todo ano, sei lá, palestras que eu faço sobre o livro dos Espíritos, vamos dizer que sejam umas 15. Que é mais evangelho, segundo o Espiritismo. Eu faço mais evangelho, você faz mais livro dos Espíritos. Cara, eu vou recebendo, e aí vou recebendo as questões. Normalmente eles me passam as questões ou o capítulo. Você lê as questões, vê a atualidade, vê do que você está falando. Você fala assim, cara, mudou muito. E isso continua válido. Por quê? Porque o plano espiritual, quando esses espíritos nos trouxeram, estavam muito acima da nossa capacidade social que tinha aqui. Na época tinha duelo, na época as mulheres não tinham direito nenhum em quase todas as partes do mundo, inclusive na Europa, aqui no Brasil nem se fala, no Oriente Médio imagina. Então você vê que as condições, é só poucos exemplos, como o livro dos Espíritos é atual, como ele mostra o que a gente está vivendo nesse momento, as discussões que estão acontecendo agora, os modelos de relação, ali é perfeito. E cada ano que eu passa, você dá um degrau acima. Então, quando a gente fala de verdade, a gente tem que pensar assim, é a minha verdade? Ou eu tenho que olhar no olho daquela pessoa e pensar, caramba, ela acredita naquilo. E se ela acredita naquilo, eu tenho que tentar chegar nela. Eu tenho que tentar entender, tentar respeitar, tentar perdoar, né? Tentar ser tolerante com aquela verdade. Ainda que eu não concorde, ou que eu não ache que... Quantas pessoas buscam a gente hoje que tem outras religiões? São evangélicos, católicos. E assistem, e gostam. E querem tirar as dúvidas. E a gente tira as dúvidas. Eu lembro que uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu adorei a sua palestra. Eu gostei muito, mas eu não acredito na vida após a morte, eu não acredito na reencarnação. Eu falei, tudo bem.
Ela falou, como assim tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, porque isso não vai mudar em nada a sua vida. Porque a minha palestra é sobre o Evangelho é sobre amor, sobre perdão, sobre mudança. Se você consegue fazer tudo isso sem acreditar que você vai reencarnar, que você tem uma vida após a morte, você está no caminho certo. Não. Quando você morrer, você descobre. Né? Quando você morrer, você descobre, eu descubro. Então a gente não precisa... Um senhorzinho essa semana me procurou, né, da TV Chico Xavier, que eu fiz. Ele falou assim, cara, eu sou evangélico, frequento a igreja batista. Pô, eu achei muito interessante. Já assisti sua palestra 26 vezes. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu fiquei tão curioso com aquilo ali me marcou. Toda hora que eu tô em dúvida, eu vou lá e assisto de novo. Muito legal. Muito legal, né? A pessoa me pergunta, eu preciso mudar de religião? Não! Você precisa fazer aquilo que te faz bem, aquilo que te liga ao Pai Celestial, aquilo que te dá força, né? Aquilo que te dá... E é isso. Então, é essa a verdade, né? Então, seja filho da luz. Não tenta convencer ninguém aquilo que ele não tá acreditando. Não tenta ter a justiça. Não julga. Julgar sem você ter o mérito, sem você ter condições, né? E seja bom. Seja bom, generoso. Que as suas decisões sejam decisões generosas. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem para você. Para sua família, para seus filhos, para quem você gosta. Por último, não menos importante, eu queria muito que ele diz assim, olha, tudo o que é exposto pela luz torna-se visível. Gente, essa frase é de uma importância. A gente está aqui preocupado se o mundo está melhorando, se não está, com as mentiras, com a fake news, com isso, com aquilo. A gente não precisa se preocupar com nada. Tudo vai aparecer, a verdade. Né? Porque a luz, ela vem e ela invade as trevas. E as trevas sabem disso e estão desesperadas. Desesperadas. Eu fiz um post há pouco tempo falando sobre uma das tentações do Cristo e uma pessoa me perguntou, eu acho que a tentação do Cristo, alguém me falou que não aconteceu. O que você acha? Eu falei, eu tenho certeza que aconteceu. As 3 foram bem complexas. Que foram bem complexas, mais do que a gente imagina. Isso era uma palestra maravilhosa. Não o Cristo se sentir tentado, não, isso não. A tentativa do mal, ele. Né? De quais são os mudar argumentos, o curso né? do Como bem, é que de são as usar estratégias, argumentos. Imagina se Jesus iria afastar, repelir qualquer espírito que fosse. Ele ia evangelizar, que foi o que ele fez. Na realidade, na dúvida, o que Jesus fazia? Pai, o que eu tenho que fazer? É isso. Nunca... Quando ele vai entregar, né, que ele deixa que Judas o entregue, que ele vai ser crucificado, que ele vai passar pelaquela paixão, todas aquelas dores, que ele não tinha criado nada disso até então. O que ele fala? Fique impresso que eu preciso escutar o que eu tenho que fazer. Eu estou em dúvida. Não deveria ter feito isso, normalmente. Mas como tem que marcar a humanidade, pai, então vou beber do seu cálice. Então, quando Jesus tinha dúvida, ia para a prece, para a oração. Por que Maria, quando aparece, né, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, todas as Nossas Senhoras do planeta, o que ela fala para todos eles? Fiquem em oração. Para que a gente possa se conectar e saber o que tem que ser feito. A verdade vem através da conexão com o Espírito Superior. Teu mentor, teoricamente, em nome de Deus, né? Mas já está chegando no comercial. Tá bom o papo hoje, mas está chegando no comercial. Não sai daí que a gente já volta, tá bom? Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre somos filhos da luz. E o que é filho da luz? Os filhos da luz, eles trazem bondade, justiça e verdade. E aí a gente fez uma enquete aqui do que vocês acham que é bondade, né? O que é ser uma pessoa boa? E vários ouvintes aqui mandaram e a gente vai falar sobre isso, né? É você sempre ir além daquilo que você tem que fazer, né? Porque se você tem obrigação, não é bondade, né? Se você tem obrigação, é o que você tinha que fazer. Mas a bondade é ir além, é vencer os seus limites, é estar sempre pensando no próximo. A justiça é você entender que, por mais que você tenha a noção do certo e errado, ela está muito associada às oportunidades.
Então, muitas vezes, a pessoa que não teve oportunidade de ter um entendimento, você usar nela a mesma justiça de quem tem o entendimento, é como se você estivesse punindo o seu adolescente que errasse da mesma forma que você puniria o seu filho de 2 anos que errasse, né? O mesmo erro. Então, é a gente entender que a justiça divina, ela é associada ao nosso entendimento. E a verdade, porque trazendo esse entendimento, a gente pode, em alguns momentos, ou pela falta de oportunidade, ou pela dificuldade que a gente tem mesmo, né, de outras encarnações, da língua. Divaldo falava muito isso da língua, né? Que às vezes você... Matriz, você não tem a matriz. Você não tem a matriz daquela língua. E só aí você já cresce com um problema de entendimento. O cara encarnou muitos anos numa língua, né? E aí vem pro português aqui no Brasil, não consegue pegar, não tem a matriz. E aí ele tem dificuldade de desenvolvimento, não consegue criar uma linguagem, né? E aí tem um preconceito linguístico enorme, social, cultural. Ele vai ser fadado a ter problemas e dificuldades de comunicação, né? Mas eu queria que a gente não conseguiu falar no primeiro bloco, eu queria falar da última passagem que ele fala, desperta tu que dormes. Gente, eu vejo muitas pessoas religiosas, muitos religiosos, muitos espíritas, evangélicos, católicos, achando que o desperta tu que dormes é para aquela pessoa que não tem religião. É para aquela pessoa que não tem a menor noção de quem é Jesus, do que está acontecendo. Olha, você pode estar dentro da igreja, dentro do centro espírita e estar adormecido. E é pior, porque você está com todas as oportunidades de fazer o melhor, de dar o teu melhor, e você não está dando. Então, o desperta tu que dormes é a gente acordar todo dia e pensar assim, caramba, eu estou fazendo tudo que eu posso com as ferramentas que eu encontro? Com todo esse ensinamento que eu tenho, será que eu estou colocando em prática? Estou trazendo... Eu estudo tanto Jesus, será que eu estou colocando Jesus na minha vida? Ou será que eu estou mantendo ele ali na minha biblioteca, na minha igreja, no meu altar, na minha oração? Desperta tu que dormes é uma palavra que a gente tem que colocar na nossa cabeceira. Para quando a gente acordar, despertar junto. E pensar assim, agradecer o dia por estar vivo, agradecer a família, agradecer tudo que a gente tem e trabalhar, né, por todas essas conquistas, trabalhar pelas conquistas das outras pessoas, ficar feliz pela conquista das outras pessoas, é realmente a gente entender a bênção que é estar vivo, porque a gente não entendeu isso ainda. Às vezes eu fico me perguntando assim, você acorda cansado de fazer a mesma coisa, cansado de ir sempre para o mesmo lugar, cansado do trabalho que você está fazendo, cansado das pessoas à sua volta, mas se dissesse que você ia morrer amanhã, você começa a achar tudo aquilo maravilhoso. Claro. Né? Então, a gente sabe a importância da vida, mas não está dando valor a ela. Então, esse é o desperta tu que dormes, né? Mas eu queria mandar um beijo enorme para Kátia Reis, meus amigos queridos, conto os segundos para ver e escutar vocês. Agradeço a Deus por vocês existirem na minha caminhada, amo vocês. Ela falou que o estúdio tá lindo, mas ela gosta de me ver de frente, ó, viu? Eu falei que eu fico melhor de frente. Depois... Não vai ter jeito, não. Não vai ter jeito, não tem como ficar, Kátia. Eu tô de frente também não, né? Oi? Nem você sei. sempre ficou de lado, Hernani. Eu sempre fico de lado. Você sempre tá de lado. Sempre uma perseguição, vocês estão certas. Sou perseguida. Ai, adorei isso. Maria da Glória Stamile, no meu entender, ser bom é ir além dos seus parâmetros. Um exercício diário. Estou me esforçando. Parabéns pelo programa. É isso aí. Um abraço para Gedalva Azevedo. Sônia Regina do Rio Comprido. Amo muito vocês e o programa de vocês. Jesus abençoe. Paz e bem, casal 20. Marcos Luciano, de São Paulo. Boa tarde, paz e bem. Vou voltar a participar da programação. Estava com muitos problemas emocionais e de saúde. Vocês são um bálsamo para nós. Já botei teu nome na irradiação. Marcos, toda quarta-feira tem irradiação. Vamos estar vibrando por você. Que bom que você retornou a participar. Boa tarde, casal Iris Duarte Hernani Costa. Vim participar mais uma vez dos estudos e reflexões que são muito bem ensinados aqui. Em minhas orações pedi a Jesus muito por vocês. Ai, meu Deus, que lindo! Mas como não estou tão próximo de Jesus como vocês, peço que se lembrem de mim nas suas orações sempre.
Ai, a Jean, lindo, eu estou encaminhando essa mensagem para mim, porque eu amei. Pedi a Jesus, apesar de ter uma fé muito pequena, que abençoasse vocês. Puxa, que coisa mais linda. Obrigado. Que Jesus te abençoe. Boa tarde, Lúcia Maria Vila Boas, like 24, amo esse programa. Bondade, na minha opinião, é sair da zona de conforto, auxiliar o próximo. É isso, né? Fazer mais do que o esperado. Lúcia do Flamengo mandou um boa tarde, o poder da palavra. Roberta da Califórnia, feliz Halloween. Roberta devia de ser bruxa também, igual a mim, né? Eu falei que hoje eu vim mais arrumada, porque diziam que as médiums eram bruxas, né? Então, né, se nós éramos bruxas, eu tô aqui, né? Eu quero distância desses Halloween. Você quer distância das bruxas? Deixa em paz. Aproveitando a data super comemorada hoje aqui nos Estados Unidos, aprendi que muito mais interessante e legal do que dar doce às crianças nas datas de hoje é distribuir bolsinhas e baldes de Halloween para as crianças tão pobres, mas tão pobres que às vezes chegam com sacolas de mercado ou fronhas de travesseiros para pedir doce. Enche muito mais meu coração ver o sorrisinho delas com um simples ato que faz o meu Halloween mais feliz e completo há alguns anos. Beijo, Roberta da Califórnia. É isso, né? É você pegar uma cultura e fazer feliz uma criança. Não tem como dar errado, né? Não tem como... Lindo, lindo. Às vezes a gente acha assim, mas ele está num país mais rico, num país e não tem crianças carentes. Tem, gente. Tem gente carente no mundo todo, né? Nossos uereis, né? Tem gente carente... Aqui é o São Cosme e Damião. Aqui é o São Cosme e Damião. Tem gente carente no mundo todo e cabe a gente ir atrás, né? E ajudar. Beto Orlando, um abraço para vocês aí do Quintas, do Evangelho no Mapa, Hernani Iris Costa. Índia Lopes de Belfor Roxo, que a paz esteja presente nessa maravilhosa tarde. Boa tarde, casal e companhia. Olha, eu concordo com a Iris, o que a Iris está falando. Estou com saudade da Yasmin e Clarinha, dupla dinâmica. Os nomes nas irradiação já coloquei, Índia. Pedro Luiz do Valqueire, estou na escuta, gostando muito do programa. Edna do Valqueire, bondade para mim é fazer o que o nosso Pai maior nos ensinou, amar ao próximo. Ai, que lindo, exatamente isso. Gilceia Werneck, boa tarde, muita paz, meus amores. Eu tenho que lembrar de olhar para lá agora, né? Para poder acompanhar o horário. Álvaro de Oliveira, saudações, Grupo Espírita Teresa de Jesus e Renascer de Campo Grande. Lúcia Helena Portugal, que Jesus Cristo abençoe e ilumine a todos nós. As vibrações eu já coloquei. Marcos CN, boa tarde, estamos juntos. As orações eu já coloquei. Lúcia Helena, vou para a TV Niterói. Mas vai assistir a gente aqui, né? Ou vai sair? Suzy Batista, amo vocês, mandou corações. Humberto Orlando, que bom ver vocês aí, um abração. Quintas do Evangelho no MAP. Rodolfo Furtado, boa tarde, casal 20. O estúdio está à altura da luz de vocês dois. Oh, meu Deus! Onde eu posso assistir uma palestra presencial de vocês dois? Adoro vocês. Olha, tem muito tempo que a gente não faz palestra juntos, né? Mas juntos não tem. Juntos... Mas tem muitas minhas e daí separadas. Tem separados. Eu, às quintas, às 8 horas, estou sempre no MAP do Recreio. E depois tem que dar uma olhada na agenda. Eu sempre publico lá, e o Hernani também, na página do Quintas do Evangelho. Aí tem que são muitos lugares. Acompanhar, porque são em vários lugares, né? Rosemary, boa tarde. Peço irradiação. As irradiações já coloquei. Que Jesus te abençoe. Cristina Pinheiro, olá, boa tarde, casal. Paula Geraldo, boa tarde, queridos. Like dado com sucesso. Gente, eu esqueço de pedir os likes, né? Olha, vamos lá dar o like. Depois entra lá no Facebook, curte, compartilha. Eu estou colocando no YouTube, num canal do Quintas do Evangelho no Mapa, antigo que eu fiz e nunca postava nada. Os programas antigos, lá de 2017, quando ainda não era filmado pela rádio, ainda não era gravado, a gente gravava numa câmerazinha. Tudo meio ruim, meio mal gravado, mas os programas... Mas eu tinha cabelo. Você tinha cabelo, eu era mais magra. Mas os programas eram bonzinhos, eu acho que vale a pena dar uma conferida. Mara Lourenço, boa tardezinha, amigos queridos, Deus abençoe muito todos dessa rádio maravilhosa. Vera Fernandes Melo, obrigada pelo programa, ajuda muito. O like dela foi o 32, já coloquei o nome na radiação.
Jorge Luiz, boa tarde. Aprendi a ouvi-los com a minha esposa, Ariete. Vocês são ótimos, tá vendo? A gente tá sempre salvando os maridos, gente. Eu também salvei o Hernani, Ariete. Salvou. Eu mostrei a doutrina espírita para ele. Muito, ela me salvou. Me ensinou a nadar, fugir do cachorro. Maria... Essas coisas que se você não fizer, você morre. Maria Betânia, boa tarde, amigos. Que bom estudar com vocês. Rádio esclarecedora e consoladora. As irradiações eu já coloquei. Um beijo para Maria do Carmo Soares. Eliette Oliveira, boa tarde a todos. As irradiações eu já coloquei. Eliette Barbosa está sempre nas minhas irradiações. Valdec Boaventura, alô casal Quintas, Deus abençoe vocês, abraço. Ela é de Realengo. Sempre fazer o melhor que puder. O bem tem resultados, sempre tem resultados maravilhosos. Por aí. Lucimar da Silva Nascimento, mandou like 42. Ariete, Brasília, Distrito Federal, abençoada tarde, casal amado, família rádio. Iris está linda todos os dias, mas hoje está mais linda. Oh, obrigada, deve ser um estúdio novo, né? Tá dando uma luz aqui. Amo vocês, Deus abençoe a todos. E eu preciso falar de Mano, gente. Senão não dá tempo para o Hernani comentar. Filhos da luz. Andai como filhos da luz. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas na zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve, em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com raios de cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfianças por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas, com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. Afasta as sombras sem alarde. Espalha alegria e revelação crescentes. Semeia renovadas esperanças. Esclarece, ensina, ampara e irradia-se. E aí, Hernani? Então, sempre que eu escuto esse tipo de... Por quê, né? A gente vê numa palestra dessa que Emmanuel está muito preocupado com os espíritos que estão nas trevas atrasando a evolução dos outros, que é o problema do planeta, provas e expiações. Existem espíritos fazendo mal, não passam nas provas e tem que pagar pelos erros que cometeram. E aí que gera esse sofrimento, e é o sofrimento da nossa vida. Não se iludam. Se existe um sofrimento na sua vida, foi por algo que você fez de ruim ou deixou de fazer. E agora você está tendo que pagar. Ah, aquele filho indolente, aquela filha mentirosa, aquele marido cachaça. Cara, não se iluda. Tudo coisa que você criou ou que você deixou de fazer, que você foi irresponsável e que agora você vai ter que expiar, né? Você teve a prova, não educou direito, não tratou corretamente, escravizou, explorou, fez coisas erradas, você não passou na prova, tem que expiar, tem que pagar. Provas e expiações. É assim que funciona. Por outro lado, muitos espíritos estão com dificuldade de relacionamento, de sobrevivência, de ser recebido em famílias, etc., porque ainda não tem nenhum laço de amizade, de amor, de carinho. São espíritos muito novos, acabaram de encarnar, vieram de reinos inferiores ainda. São as primeiras encarnações racionais. André Luiz usa esse termo. E encarnações em estágio racional, ou seja, ele já tinha encarnado em estágios irracionais e tem as primeiras no estágio racional. É a primeira. Está vindo pela natureza, não tem débito com ninguém ainda, mas também não tem relacionamento com ninguém. E aí você precisa criar os relacionamentos. Muitos são bons, outros são
ruins, porque são os primeiros contatos que você está tendo com outros seres humanos. O que era lícito fazer no reino animal, no reino irracional, não é lícito fazer no reino humano. E aí Jesus tem uma passagem maravilhosa para isso, que pouca gente, em outras religiões já que nem se fala sobre isso. Faça amigo mesmo com as riquezas iníquas. Então, mesmo coisas que você pode achar, pô, mas isso aqui não é nada, é sair para conversar, é sair para jogar, é sair para ajudar dentro do ônibus, é o bate-papo que eu tenho. Faça amigos, porque isso vai fazer diferença para você voltar e as relações que você tem. As pessoas que fazem amigos com aqueles que são fora da família dele, que ele nunca viu, que ele não conhece, são as pessoas que são mais felizes durante a vida dela. Tem pessoas, você sabe disso, até na família a gente tem, que não consegue se relacionar nem com a família, e outros que nunca viu a pessoa na vida, fala outra língua, tem outra religião e senta e vira um melhor amigo de todos. Como é que pode? Faça amigos mesmo com as riquezas iníquas. Mesmo aquilo que você acha que não vai dar em nada, que não tem pretensão nenhuma, que você não vai ver aquela pessoa nunca mais na sua vida, faça amizade, porque isso é que vai fazer a diferença. Você como ser humano, quanto mais network você tiver, quanto mais pessoas torcendo a seu favor, quanto mais pessoas você estiver se relacionando, mais evolução você vai ter e vai sair das trevas e vai para a luz. É como se fosse um network espiritual, né? É. A gente faz um network profissional e aqui a gente está falando do network espiritual. Para todo mundo. Você começar... Eu não vou ser nunca treva. Não vou ser treva para ninguém. Você começar Se a pessoa me perguntar, e o seu dizer luz. tem que ser sim, sim, não, não, né? Para agradar, eu não vou dizer que você pode fumar, que você pode beber, que você pode se drogar, que você pode abortar, que você pode trair. Não, não vou agradar. O meu dizer tem que ser sim, sim e não, não. Mas faça amigos mesmo com as riquezas iníquas. Jesus era genial, né? Sabia de tudo isso, já tinha essa experiência completa. Sérgio Mártir está sempre com a gente também. Boa tarde a todos. Rosenilda Barroso. Boa tarde, queridos amigos. Eu queria mandar um beijo para a Ditinha. Hernani, a gente precisa visitar a Ditinha. Vamos. Ditinha, eu vou te visitar. A gente é enrolado. Ela não tem aparecido. Né? Eu espero que você esteja bem. Você está sempre na nossa oração. Rosenilda Barroso, boa tarde, amigos queridos. Sandra Maria dos Reis, ser bom para mim é o que vocês disseram, ir além, olhar para o outro, seja quem for, com carinho, compreensão, tentando sentir o que dói, onde dói, sem julgamento, fazendo por ele o que ele precisa. Lindo. Diva Monteiro, boa tarde, casal querido, grande abraço para vocês. Jéssica Tainara, boa tarde, abraço fraterno, ela é de Cascadura. Nossa, eu estudava, Jéssica, isso aqui eu nunca falei aqui, nem adianta, porque eu nunca falei. Eu estudava em Bento Ribeiro, eu morava no Valqueiro e estudava em Bento Ribeiro. Perto do Leão Denis. Eu estudava em Bento Ribeiro, no Itu, nem sei se esse colégio existe ainda. Olha, parece que foi outra encarnação, né? Porque Itu era o maior colégio do Rio de Janeiro. Eu era tão novinha, parece que foi outra encarnação. Itu não era o maior colégio do Rio de Janeiro? Ah, sei lá. Itu não é tudo grande? E eu passava muito ali em Cascadura, eu tinha muitos amigos que moravam ali. Humberto de Campos Chaves, boa tarde, casal querido, paz e luz. A oração já coloquei. Fábio LS mandou vários corações. Rogéria Tavares, gratidão, paz e luz, boa tarde. Regina, boa tarde, meu casal preferido. Olha, o nome do filho e da nora já estão na irradiação. Maria do Carmo Soares, as irradiações eu já coloquei, que Jesus te abençoe. Paulo Sérgio Amaral, tudo que vocês colocaram é para ser repetido sempre. Pra gente também, Paulo, a gente também tem que repetir pra gente. Roseli Rodrigues, boa tarde. Maria do Carmo Soares, coloquei as irradiações também. Boa tarde. Quantos ensinamentos em tão pouco tempo de programa. Vim dar o like. Tico e Teco está sempre aqui também. Boa tarde, amigos. Mandou um girassol. Júlio César Melo, boa tarde. Saudações tricolores. Encarnou muitas vezes falando um idioma. Tricolor. Os botafoguenses que devem estar felizes. Tomaram um susto ontem, mas hoje... Wagner da Silva, boa tarde. As irradiações eu também já mandei. Um abraço para Ana Maria Santos. Reinaldo Nogueira, muitos espíritas falam que o espiritismo exige igualdade com as igrejas evangélicas e católicas.
Isso eu não sei, mas que todos nós cristãos vamos ter a mesma crença no futuro é a previsão de Emmanuel, né? A previsão de Emmanuel é que todos os cristãos, né, vão ter as mesmas crenças no futuro. Talvez compreendendo a reencarnação, a vida após a morte, os ensinamentos de Jesus numa outra... Não vai ser o espiritismo que vai prevalecer, nem o catolicismo, nem as igrejas protestantes. Segundo ele, vai ser uma nova religião cristã universal, né? Isabel Smith, boa tarde a todos. As irradiações já coloquei. Sabiniano Maia, gratidão. Ele foi o like 125. Jesus sempre convosco. Jardim Lopes mandou um boa tarde. Regina Oliveira, boa tarde, meus irmãos. Amo essa família, que Jesus abençoe. Ariete, o que seria dos nossos maridos sem nós? Adorei. Solteiros. Tristes. Seriam solteiros. Tristes, perdidos. Lúcia Helena Portugal, assisto vocês pela TV, dou like, vou à TV. Ah, entendi. Cláudia Plínio Oliveira, boa tarde. Reinaldo Nogueira, o espiritismo da codificação de Kardec é bem diferente do espiritismo do Brasil. É muito fantasioso e às vezes existem polêmicas com seus participantes e diretoria. E charlatanismo, lá na França é Kardec. O que você acha, Hernani? Tem que responder rápido. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Na França tem pouquíssimos, entendeu? Eles não conhecem Kardec. Academicamente. A gente estava no túmulo de Kardec, as pessoas vinham perguntar quem era. Que é isso? Quem é que toda hora tinha um brasileiro aqui, né? O Brasil é o maior país espírita do mundo. E é o maior país espírita do mundo porque tem muito mais médium, né, do que os outros. E que esses médiums foram treinados muitas vezes pelas religiões afrodescendentes ou indígenas, que tinham contato com o plano espiritual. E a gente vê pelas obras de André Luiz que a mediunidade é treino. Você é médium aqui, também é médium no plano espiritual e desenvolve a capacidade mediúnica. Então, não acredito muito nessa máxima, não. Acho que o espiritismo no Brasil é maravilhoso. Eu também acho. Tem polêmicas, mas em todo lugar tem gente detrator. Onde tem pessoas, né, tem gosta erros. De detratar. Eu nem perco tempo com as polêmicas. Posso pedir irradiação? Sim, Sabiniano, já botei todo mundo na irradiação. Maria Aparecida Barbosa Gonçalves, boa tarde. Os nomes da irradiação eu já coloquei. Aqui no Brasil endeusam muito Chico Xavier e outros grandes espíritas. Gente, mas Chico Xavier é maravilhoso. Não é questão de endeusar, né? É questão de que... Conhecer a vida dele. Né? Conhecer a vida, a obra... É incrível, nossa, muito incrível. E aí se fala muito das ganâncias, individualismo, é natureza humana, né? Não tem como a gente... E em todos os lugares, né? Nas igrejas, o importante é a gente entender que, como filhos da luz, a gente tem que vencer. Né? Primeiro, entender a limitação do outro. Vou contar rapidinho aqui, que a gente já está terminando. Uma vez uma mãe social, para quem não sabe o que é mãe social, é um grupo de mães que trabalham como se fosse mãe de crianças, na aldeias infantis. É um trabalho muito interessante. Pegam mães, né, que precisam trabalhar e bota com 10, 12 crianças ali, né? Isso veio da Segunda Guerra na Áustria, né? Assim, uma história lindíssima, depois pode até dar uma pesquisada. Mas ela é uma pessoa muito boa, vários filhos adotivos, e aí uma vez ela falou assim para mim: eu não tenho paciência com as pessoas que são arrogantes e se acham conhecedores da doutrina espírita e tratam mal as pessoas, né, os irmãos de rua. Eu abraço o irmão de rua que tá sujo, que tá fedido, mas esse irmão arrogante eu não abraço. Eu falei, então... tem que começar a abraçar o arrogante, porque ele é que é difícil para você amar. Não é a criança. Aquele outro... é fácil. Aquele outro já tá fácil, continua abraçando ele. É ele que vai vir como teu filho, mas vai vir teu irmão. Mas começa a abraçar o arrogante também, porque né, é isso que a gente tem que aprender, é lidar com aqueles tem tanta gente, que são mais difíceis. Aquele livro, né, a história que os espíritos contaram. Nossa, aquele livro é incrível. É incrível. Aquele ali, quantos obsessores poderosos... cheio de problema, porque se desvirtuaram do Cristo, porque não entendiam as mensagens, ou que aconteceram coisas graves na vida dele graças aos cristãos. Então, em todas as religiões tem isso. Irmãos, eu queria muito continuar com vocês. O papo está maravilhoso, mas está na hora da gente ir embora. Eu não sei o tamanho da sua dor, nem o grau da sua dificuldade, mas eu sei que você tem um Deus que é amor, poder, bondade e misericórdia.
eleva teu pensamento, que Ele vai mandar Jesus até você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.